falar sobre a filosofia medieval, que foi num período em que se desenvolveu bastante o pensamento cristão. E essa etapa é basicamente dividida em duas: a parte da patrística e a parte da escolástica. A Idade Medieval, ou Idade Média, ou como os iluministas atribuíram Idade das Trevas, esses outros termos também são atribuição dos iluministas. É um período de 1000 anos em que basicamente metade do século V ao X é considerada patrística e do décimo ao 15º, décimo primeiro ao 15º considerada a escolástica. Então, o que se teve muito nesse período foi tentar conciliar a filosofia com a fé. Por quê? Porque surgiu o cristianismo na época ali do Cristo e o cristianismo foi se espalhando, se espalhando, se espalhando, e mesmo antes do cristianismo já havia a filosofia. Só que no cristianismo não havia ainda uma filosofia. O cristianismo era uma pura questão de fé ainda, não havia, vamos dizer assim, bases filosóficas para convencer as pessoas argumentativamente sobre a fé cristã. Era basicamente você convencer só pela fé, só pela palavra, mas não de forma racional. Então, esse período da Idade Média tentou fazer com que, conforme o cristianismo fosse crescendo e chegando a mais pessoas, havia uma necessidade dos primeiros padres, né? Por isso o nome patrística vem dos primeiros padres que faziam parte dessa igreja, ainda nem tão primitiva, mas era um movimento para tentar trazer bases mais racionais, mais filosóficas para o cristianismo, para tentar convencer aquelas pessoas de que nunca ouviam ter falado do cristianismo, convencer elas de que o cristianismo realmente era verdade. Porque Jesus já tinha morrido há muito tempo, então já tinha se perdido aquele contexto daquele. Porque uma coisa era na época que Jesus morreu, aquele cara morreu por nós e tal. Mas conforme as décadas vão passando, você perde esse contexto e a sociedade vai mudando e os contextos vão mudando, as pessoas vão morrendo e vão nascendo outras. Então, já não se tinha muito as pessoas que presenciaram aquilo de corpo. Então, você precisava também trazer um fundamento racional para tentar convencer as pessoas, não só pela fé, porque as pessoas já estavam distantes daquele acontecimento da crucificação e da vida em si de carne de Jesus, né? Então esse período foi marcado bastante por isso. Tentar convencer as pessoas, primeiro pela patrística, depois pela escolástica, de que o cristianismo era a verdade. O período é conhecido como Idade das Trevas, porque os iluministas colocaram, mas na realidade esse período teve bastante filosofia, teve bastante discussão, teve bastante troca de conhecimento, bastante rico, são 1000 anos, é muito tempo de estudo filosófico, também teológico. Então, foi uma visão preconceituosa dos iluministas com a Idade Média. Talvez por focarem muito na questão religiosa e por terem dogmas, assim, né, que não podiam se contrapor esses dogmas, mas isso não significa que teve evolução do pensamento nesse período. E aqui a principal disputa do período, né, o conflito e a conciliação entre a fé e a razão. Os conflitos. A filosofia medieval enfrentou tensões entre a verdade revelada pela fé e o conhecimento obtido pela razão. O lema estava justamente em tentar conciliar a fé, uma graça divina, e tentar racionalizar isso para que ficasse mais universal, né? O que Kierkegaard vai falar isso depois? Que isso, a experiência de Deus, é uma experiência individual, não é uma experiência universal. É você com Deus. Por isso que não teria que ter igreja. Mas, nesse período em que o cristianismo estava se expandindo e a igreja queria expandir ainda mais adeptos, você tinha que criar ali uma corrente mais racional para tentar convencer as pessoas por meio argumentativos, para tentar atrair mais fiéis. Muitos consideravam a filosofia grega pagã incompatível com a doutrina cristã, o que se mostrou depois uma adaptação, né? O Santo Agostinho vai trazer o Platão, o Tomás vai trazer o Aristóteles, para tentar pegar essa filosofia deles e moldar no caráter cristão. Então, o que se viu futuramente com os séculos é que pegaram-se a filosofia grega e adaptaram-se
a um novo contexto filosófico, que no caso era o cristianismo e a Bíblia, né? Era tudo baseado no livro bíblico. A igreja a igreja via com desconfiança o uso teológico para questionar dogmas sagrados. Surgiram debates sobre se a razão poderia contradizer as escrituras. A razão vai ser usada até o ponto em que você não contradiga as escrituras. A partir do momento em que a razão está contradizendo o que está nas escrituras, aí você já tem que ser uma questão de fé, de você acreditar no que tem nas escrituras. Mas até o ponto em que a razão não esteja contradizendo as escrituras, ela pode ser usada, sim, no cristianismo para convencer as pessoas e trazer mais adeptos. Mas a partir do momento em que ela tenta contradizer a verdade do livro sagrado, então ela já não pode ser mais considerada, porque são dogmas religiosos que não podem ter oposição a isso. E a questão da conciliação. Pensadores como Agostinho e Tomás de Aquino buscaram harmonizar fé e razão, sempre com a razão submissa à fé. A fé é mais importante que a razão. Em última instância, se a razão contradizer a fé ou as escrituras sagradas, a razão vai ser deixada de lado e passa-se a acreditar pela fé. A filosofia tornou-se serva da teologia, auxiliando na compreensão da fé. Isso foi dito pelo filósofo que dizia que a filosofia era um instrumento da teologia para chegar ao convencimento das pessoas. Mas a partir do momento que a filosofia tivesse que contradizer a teologia ou os assuntos dogmáticos, não seria mais, ela seria descartada. Argumentos racionais foram usados para demonstrar verdades religiosas. A razão iluminada pela fé poderia alcançar verdades superiores, criando uma síntese duradoura. E é isso. O período de conciliação e conflitos. Os conflitos é quando a razão mostra algo diferente daquilo que está posto pela verdade religiosa. E a conciliação é quando você consegue ali um equilíbrio. Olha, a razão está dizendo isso, a fé está dizendo isso, então na verdade elas estão dizendo a mesma coisa. Foi o que tentaram fazer com a filosofia grega, tentando trazer Platão e Aristóteles, que obviamente não eram cristãos, viveram muito antes de Jesus, mas pegaram a filosofia deles e adaptaram o cristianismo. Na verdade eles estavam aqui fazendo uma colaboração com o cristianismo que só viria séculos mais tarde. Então, a patrística começou ali no século II até o século VIII. E qual era esse primeiro movimento? Eram padres da igreja que estavam tentando conciliar a fé com a razão. Basicamente, era isso que os primeiros padres viram a necessidade de fazer isso, dado que queriam expandir pessoas, expandir a fé para pessoas que nunca ouviam falar do cristianismo. E como fazer isso? Por meio da razão, para convencê-las. Influência de Platão. A teoria platônica das formas ou ideias foi reinterpretada como pensamento da mente de Deus, depois com Aristóteles também a causa primeira, né? Botou. A gente vai ver as 5 provas. A dualidade corpo e alma de Platão alinhava-se com a visão cristã de superioridade espiritual. O bem supremo platônico foi identificado como um Deus cristão, criador e fonte de vida, ou seja, no platonismo a gente vai ver bastante essa dualidade da vontade do corpo e da vontade da alma. O que o corpo quer e o que a alma deveria fazer. O que a razão manda e o que a emoção ou o que os sentimentos corporais querem. E os sentimentos corporais sempre devem estar submissos à racionalidade, que a racionalidade é superior às coisas do corpo, porque elas são passageiras, elas são mutáveis, e a razão universal é sempre imutável, é eterna. Isso concilia-se bastante com o cristianismo e mostra o porquê da razão ser superior às coisas corporais e porquê também de se seguir a razão e não os sentimentos corporais. Os argumentos da fé. Os padres utilizaram a dialética platônica para defender a fé contra heresias e filosofias pagãs. Se você pegar os livros de Agostinho, muitos deles são escritos em diálogo. Por exemplo, o livre-arbítrio, as potencialidades da alma. Então, isso mostra também inspiração platônica, porque a maioria dos filósofos escreveram textões. Mas se você pegar os textos de Platão, são todos diálogos, e alguns textos de Agostinho também são diálogos, no mesmo estilo. Não é comum. E não foi coincidência de que o Agostinho tenta trazer bastante o platonismo para o cristianismo, ou seja, o Agostinho leu bastante Platão
e trouxe essas ideias para a realidade cristã da época. A razão tornou-se instrumento da fé. A famosa frase de Agostinho, né? Entender para crer e crer para entender. Essa matriz platônica estabeleceu as bases para a teologia cristã ocidental, especialmente Santo Agostinho. Sim, Santo Agostinho trouxe bastante o platonismo para o mundo cristão. Santo Agostinho, o pecado como afastamento de Deus. Então, quando é que se dá o afastamento de Deus? É quando você peca, ou seja, quando você faz algo errado, ou seja, quando você faz algo orientado daquilo que te afasta da verdade. Então, tem a razão e tem as paixões corporais. Quando você toma as decisões e se apega às paixões corporais e se afasta da razão, você, na verdade, está se afastando de Deus. O próprio Santo Agostinho, na vida dele, antes de se tornar membro da igreja, era uma pessoa entregue aos prazeres mundanos. Então, o mal não tem existência própria para Agostinho. O mal simplesmente é quando você se afasta de Deus, valorizando mais a irracionalidade, ou seja, as coisas do corpo, do que a razão e os preceitos divinos. Então, a alma, na verdade, quando ela nasce, ela é pura, porque ela é feita à imagem e à semelhança de Deus, como se tem na Bíblia, né? Acho que é no Gênesis. Que a alma, o homem foi feito quando Deus criou o homem, ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Fazendo isso, a criação da alma humana é perfeita. Agora, quando o ser humano, a alma adentra no corpo e você começa a ceder pelos desejos corporais, então você vai cedendo. Sua alma começa aqui, mas adentrou no corpo e você vai cedendo aos desejos corporais, então você vai se afastando de Deus e das verdades divinas. Você vai ficando cada vez mais distante. Mas se você manter essa pureza de alma, você vai ficar o mais próximo possível de Deus, porque sua alma foi feita à imagem e semelhança. Enfim, você não está indo em direção ao mal, você está só se afastando de Deus. Porque o mal é a ausência de Deus, não uma criatura por si só, segundo Agostinho. Então aqui o Agostinho coloca algumas questões que vêm sendo colocadas até na Bíblia mesmo. Tiago fala uma coisa e Paulo fala outra. Paulo fala que a salvação vem pela graça e o Tiago fala que a salvação vem por boas obras. Então, isso são duas visões diferentes do cristianismo que se encontram dentro da própria Bíblia. E isso vai ser debatido séculos mais tarde. Primeiro pelo Agostinho, depois vem trazer o calvinismo, uma visão um pouco diferente, o João Calvino, né? Que a questão é o seguinte, a salvação vem por boas atitudes ou por uma graça divina? Os calvinistas vão falar que é predestinação da alma. Ou seja, sua alma é salva só se Deus quiser. Para você praticar bons atos, você precisa de uma alma de uma graça divina. Por quê? Segundo o calvinismo, sua alma está tão corrompida já que você por si só não consegue praticar bons atos, boas obras sozinho. Para você praticar qualquer obra boa, você precisa de uma graça de Deus. Sozinho você não consegue fazer coisas boas, porque a alma humana já está totalmente corrompida e ela já foi totalmente corrompida lá na época do pecado original. Então, desde ali, o ser humano por si só não consegue fazer obras boas, só com a graça. E a quem Deus concede graça para que se faça boas obras? Aos escolhidos de Deus, ou seja, a predestinação da alma. E o Agostinho, nessa época, já vai estar debatendo isso, que vai defender o livre-arbítrio, ou seja, as boas obras, mas também precisa-se de uma ajuda divina. Ou seja, na época havia esse debate de que ou você é salvo pelas boas obras ou pela graça divina. Se você não precisa da graça divina, só precisa das boas obras, então para que Deus? Para que igreja? Para qualquer coisa. Se você por si só consegue fazer as boas obras, então não tem para que ter as instituições religiosas, nem talvez nem sequer uma crença em Deus. Porque se você faz as boas obras, você não precisa de Deus para praticar essas boas obras, certo? E se você escolhe a graça divina, você só é salvo se Deus quiser. Você não depende só de si para ser salvo. Porque tudo que você fizer será ruim. Só será feita alguma coisa boa se Deus lhe conceder uma graça. Essa é a primeira questão. A liberdade humana e pecado. O livre-arbítrio permite ao homem escolher entre o bem e o mal. O pecado surge quando a vontade se afasta de Deus.
fonte suprema do bem, voltando-se para os inferiores e transitórios. Ou seja, esse é, de novo, a influência platônica, né? O mundo terreno, passageiro, e o mundo ideal das ideias, eterno, imutável. E esse mundo passageiro, mutável, em que tudo muda e que não tem estabilidade. Na realidade, no calvinismo, você não tem a questão do livre-arbítrio, porque você já está destinado a ser uma pessoa ruim, porque você é um ser humano e a alma do ser humano é corrompida. E para você ser salvo, você precisa de uma graça divina. Mas você já ia ser condenado de todo jeito. E como conciliar isso com a liberdade humana? Porque no calvinismo não tem liberdade humana, no catolicismo sim. Porque você pode escolher entre ficar próximo de Deus e se afastar de Deus. Agora, e no catolicismo você nasce com essa alma boa, ou seja, você só tem que manter a alma, a imagem e a semelhança de Deus. Mas acontece que a maior parte das pessoas escolhe as coisas terrenas, mutáveis, mundanas e vai se afastando. E indo para o caminho do mal e não permanecendo na verdade eterna. A precedência da fé sobre a razão. Para Agostinho, crer para compreender é fundamental. Ou seja, primeiro você tem que, digamos, ir com otimismo. Você tem que ir de boa vontade para entender o cristianismo. Porque a fé é um elemento central aqui, vamos dizer, na epistemologia de Agostinho. Você tem que ter fé, você tem que primeiro acreditar que aquilo é verdade. Depois vem os fundamentos racionais. Digamos que o eixo central seja você primeiro crer. E os argumentos racionais e lógicos, vamos dizer assim, são só complementos, assim, para não restar nenhuma dúvida. Mas o eixo principal é você crer, e não a racionalidade e a lógica. Então, entre o período antigo e o período medieval, teve o período helenístico, né? Que teve ali, basicamente, coisas relacionadas à época. O estoicismo, o pirrorismo, o cinismo, correntes filosóficas relacionadas à ética, ou seja, de como o ser humano deve agir para ser feliz. Dos padres da igreja aos escolásticos nos caminhos de Deus. A filosofia grega, especialmente o pensamento de Platão e Aristóteles, deixou uma marca indelével no pensamento cristão medieval. Por quê? Porque foram eles que fundamentaram o pensamento cristão, querendo ou não. O pensamento cristão é fundamentado por pessoas que vieram antes do cristianismo, Platão e Aristóteles. Os padres da igreja absorveram conceitos helenísticos para articular a fé cristã de forma racional e sistemática, ou seja, os conceitos helenísticos eram modos de vida. O estoicismo é você se preocupar apenas com o seu interior, não se preocupar com o mundo externo, se preocupar apenas com o que você pode controlar. O cinismo é você se desapegar totalmente das coisas materiais. Ou seja, isso tudo vai servir de fundamentação filosófica, além de Platão e Aristóteles, para você ali fomentar o cristianismo com esses ideais. Qual é a diferença, por exemplo, entre o São Francisco e o cinismo? Em que você se desapega totalmente das coisas materiais. É a influência direta da filosofia no modo de agir cristão. Essa herança filosófica criou uma ponte entre a patrística e a escolástica. Enquanto os primeiros pensadores cristãos beberam primeiramente Platão, com Agostinho, né? Inclusive nas características da estrutura de livro, os escolásticos redescobriram Aristóteles, inaugurando uma nova fase de relação entre fé e razão. Por que os escolásticos vieram com Aristóteles? Porque os livros aristotélicos estavam com os árabes e os cristãos ocidentais não tinham acesso a esses livros de Aristóteles. Só se chegou a ter acesso a esses livros de Aristóteles séculos mais tarde. Ou seja, seguiu a cronologia direitinho, né? Porque primeiro veio Platão, depois Aristóteles. E na Idade Medieval, como os cristãos não tinham acesso à filosofia aristotélica, primeiro veio Platão, porque eles tinham acesso aos livros platônicos, e depois chegou os livros de Aristóteles dos árabes, que estavam com os árabes. Ou seja, seguiram a cronologia também de livros e de escritos dos antigos. A transição marca o amadurecimento do pensamento cristão, da contemplação mística agostiniana para a análise lógica sistemática que caracterizaria a escolástica medieval. Ou seja, a questão do platonismo é muito idealista, é muito mundo das ideias, é o céu cristão. E o Aristóteles tem uma filosofia mais
sistematizada e lógica para o mundo terreno, escrevendo obras como Do Céu, que se trata de questões de astronomia, questões de biologia também. Então, o Aristóteles se preocupa mais com esse mundo aqui, enquanto Platão com o mundo ideal. E aí você tem um foco especial de cada filosofia de como trazer isso para o cristianismo.